Oi gente, bem-vindo a mais uma aula de nível inicial. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de paisagem, tá? Meu nome é Silas, eu sou professor orientador da Fundaz. Essa aula é referente ao dia 11 e 12 de maio da segunda semana, tá bom? Então nós vamos pintar uma paisagem hoje, que nem eu comentei na aula passada. Essa paisagem é uma paisagem simples, tem uma linha do horizonte, montanha, céu e mar, tá bom? Esse fundo, ele é um céu meio alaranjado, tá? Um fim de tarde. Um nascer, né? Porque o sol tá ali embaixo. E o céu nada mais é que um degradê, tá bom, gente? Lembrando que eu tô trabalhando com as cores primárias que vocês têm aí, azul, amarelo e vermelho, azul cobalto, vermelho chinês e amarelo de cádmio, mais o branco, tá bom? Quem não tem pode fazer com tinta guache. Para chegar nesse tom, eu fiz um laranja, tá bom? E desse laranja eu peguei mais 2 tons. Eu acrescentei um pouquinho de amarelo, um pouco de amarelo para fazer um tom intermediário. E nesse tom mais amarelado, eu coloquei um pouco de branco para fazer o tom mais claro. Então ele é um laranja. Aí no vídeo tá parecendo um salmão, mas é um laranja, tá, gente? Ele é um laranja que ele vai para o rosa, né? Um salmão mais rosado. Então a gente começa de trás para frente o quadro, como sempre, tá? Aí a gente tá pintando o céu, fazendo movimentos de X, tá vendo? Ó? Tá? Eu já dei a primeira camada do mais escuro e agora eu tô colocando a segunda camada com um pouco mais amarelado. E aí sempre fazendo um movimento de X, mesclando as duas cores, tá? O pincel que eu tô usando é um pincel chato, de cabo duro, tá bom? De pelo mais, cerda mais dura. Tá vendo? É um movimento de X mesclando as duas cores, tentando não deixar linha. Aí no vídeo ele vai parecer que tá com linha, mas na verdade, assim, ele tá com linha, mas ele é vai parecer que é uma nuvem, assim, sabe? Aquela nuvem bem lá longe. Tá? Então vocês estão vendo, eu tô pintando no papel, tá? Só pra lembrar vocês, porque ele tá um pouco difícil de correr a tinta, porque o papel tá chupando, eu tinha acabado de pintar, então eu tô usando um pouco de óleo de linhaça para fazer essa tinta correr. Pode usar solvente caso você não tenha óleo de linhaça. Tá pintando com guache? Faça as cores, tá, que você vai usar e já vai fazendo assim do mesmo jeito que eu tô fazendo, sem esperar secar. Porque se você esperar secar, você não vai conseguir mesclar uma cor na outra, tá bom? Põe um pouquinho de água se você vê que não tá correndo, mas é pouquinho mesmo, tá, gente? Não deixa secar. Aí já tô colocando um tom um pouco mais amarelado, tá vendo? Fazendo um movimento sempre de X, olha a minha mão, né? É um movimento de X, tá bom, gente? Pra dar um efeito assim do céu que ele tá sendo preenchido de forma gradual. Então ele vai pro escuro até o claro propriamente dito, tá bom? Limpei um pouco da tinta, do excesso de tinta, porque eu vou agora para um tom mais claro ainda. Vocês estão vendo, ó? Está sendo por etapas, é como se tivesse uma linha imaginária ali, que a gente vai clareando. Esse segundo quadro, que eu sempre aconselho vocês a pintarem uma paisagem simples, tá? Nada de uma paisagem complexa. Então pega sempre um que tem uma linha do horizonte reta, tá? Para não ficar confuso. Que tenha poucos elementos. Porque esse segundo quadro, como a gente já vai falar, um segundo quadro, né? Não pode ter uma coisa muito complexa, porque senão você não vai conseguir trabalhar ainda mais longe, assim, né? Então eu resolvi escolher essa daí, porque por ela ser mais simples, né? E a gente vai trabalhando junto semana a cada aula, né? Sempre clareando. Bastante branco agora, a gente vai colocando mais branco. Vou levar todos esses trabalhos para vocês dentro da sala de aula. Tô mesclando um pouquinho melhor, porque como tá secando muito rápido, eu tô tendo que mesclar um pouco com óleo, tá? Por causa do papel. Não sei se alguém pintou no papel e teve essa dificuldade. Que o certo é esperar essa tinta secar um tempo, assim, não passar e depois de um tempinho já começar a pintar, senão ela dá esse efeito aí. Tá vendo? Já tá começando a ficar cada vez mais claro, conforme ele vai chegando na linha do horizonte, tá bom? Linha do horizonte sempre reta, tá? Não pode ser torta. Não pode
de ter curva, tá? Se a sua linha do horizonte ela estiver torta, vai depender do ângulo que você tirou a foto, claro. Mas dependendo de como você faz essa linha do horizonte, ela fica estranha, tá? Então tenta sempre deixá-lo o mais reto possível. Como eu falei, pega um desenho que tem uma linha do horizonte mais simples, mais reta. Ó, mesclando as cores, é importante mesclar bem para que não fique com essa linha e esse efeito de separação. Apesar que, se você olhar alguns pontos, eu deixei de propósito, que parece nuvem. Então eu queria deixar como se fosse aquelas nuvens lá no fundo. E aí eu fiz esse efeito assim, um pouco mais separado, assim. Mas vocês estão aprendendo, pode mesclar bem, assim, para que vocês consigam ver bem esse degradê. Como a gente já fez naqueles exercícios passados, aqui a gente está colocando em prática. Uma imagem propriamente dita e não só colocando tinta. Com guache, sempre fazendo o mais rápido possível, tá, gente? Antes de começar, já façam todas as cores que você vai trocar, desde o mais escuro ao mais claro. Aí eu já tô tocando um pouquinho mais de vermelho nesse céu pra dar uma escurecida a mais, porque eu achei que tava muito claro. Somente pra vocês, pra mim tava claro, mas ainda dava pra passar, mas como pra câmera tá um tom mais rosado, né, tá um tom mais pra um salmão, eu coloquei mais vermelho puro assim, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco do mar, né? O mar eu vou fazer um azul bem clarinho para trabalhar em cima desse azul, tá bom? Tá vendo? Eu até mostrei a quantidade de azul que eu peguei, foi meio pelo de azul em cima do branco, pra gente conseguir esse tom mais clarinho. Por que a gente não faz o inverso? Por exemplo, coloco o branco em cima desse monte de azul. Porque eu teria que gastar meio tubo de branco para clarear o azul a ponto de chegar nesse tom que está aí no vídeo. Então a gente faz sempre o inverso, a cor escura em cima da cor clara, tá? Para que você consiga escurecer sem gastar muito produto. Então pega uma meia pincelada de azul em cima do branco, ele já vai ficar claro. Agora, uma meia pincelada de branco em cima do azul não vai dar diferença nenhuma. Você teria que gastar meio tubo de branco para conseguir chegar no azul claro. Então sempre façam esse processo da cor mais escura em cima da cor mais clara. Das cores primárias, o azul é mais escuro e o amarelo é o mais claro. O vermelho está intermediário. Aí você vai ter que, por exemplo, vai fazer um laranja, o vermelho é mais escuro que o amarelo. Vai fazer um roxo, o azul é mais escuro que o vermelho. Então, trabalhar essas nuances com base na cor mais escura e na cor mais clara. Como eu já falei nos outros vídeos, né, a gente tem essa questão do azul ser usado para fazer as sombras e do amarelo ser usado para fazer as luzes. Então, automaticamente a gente já tem aí. Bom, gente, aí eu tô dando uma camada bem rala bem clara de azul, deixando em evidência agora as montanhas que tem aí, né, as ilhotas, para vocês verem também, né? Porque, caso, infelizmente, não dá pra ver o desenho direito, eu não podia escurecer muito, senão ficava manchado, acinzentado o meu mar, que ia bater no grafite, então ia dar um problema. E em cima desse tom, a gente vai trabalhar luz e sombra, ondas, tá bom? Pra dar um movimento pra esse mar, pra ele não ficar parecendo um rio, por exemplo, né? Não que você não possa fazer um mar bem calminho, tá? Sem ondas, por exemplo, porque às vezes o mar tá um espelho, né? Minha mãe diz que é sempre sinal de chuva. Aí tá bem difícil de correr a tinta, por isso que eu tô brigando aí com o pincel, tá bom, gente? Porque trabalhar em cima de
pincel, qualquer outra cor, qualquer outra tela repintada de branco por cima, tem esse problema. Por isso que eu sempre recomendo preencher com uma tinta à base de óleo, né? Um branco à base de óleo, porque aí você não tem problema. Aí já comecei a trabalhar um pouco dos escuros. Lembrando que na linha do horizonte não é tão escura, eu vou dar uma clareada. Mas aí eu tô trabalhando um pouco das sombras, assim, atrás das montanhas, atrás das ilhotas. Então vou trabalhar essas sombras aí. Bom. Marcando, né, as sombras. Primeiro a gente marca para depois a gente vir trabalhando melhor. Tá bem claro no vídeo, né? Na vida real, quando tava pintando, ele não tava tão claro desse jeito, tá, gente? Ele é um tom. Todos esses tons vocês imaginam um acima, tá bom? De intensidade. Então, aquele céu, por exemplo, é um laranja um pouquinho mais forte, apesar de ele ter um salmão assim, mas ele também tem esses tons, eles são sempre um pouco mais intensos. Esse azul também, ele não é tão clarinho assim, tá? Linha do horizonte marcada. Já deu uma clareada, tava bem intenso. Você vai deixando pinceladas de escuros irregulares, né? Então você vai fazendo uma pincelada solta e vai deixando, porque ele vai dando esse movimento pro mar. Aí eu não trabalhei muito essa questão, porque a gente ainda vai mexer com ondas. Eu vou fazer umas pequenas ondas aí, pra vocês verem. Mas tá vendo que eu tô deixando uma pincelada meio irregular? Que vai dando esse movimento. Então quanto mais pro fundo, lembre-se disso, tá, gente? Quanto mais fundo, você não vê ondas, você vê apenas às vezes umas coisinhas escurinhas. Por quê? Porque tá lá atrás. Então se tá lá atrás, você não vê, tá bom? Por isso que aqui na frente, por exemplo, as ondas vão ser bem mais detalhadas. Vai dar pra ver um pouquinho mais de luz. E hoje também a gente só tá marcando, né? A aula que vem a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão de luz e sombra, né? Principalmente do mar, que tá bem apagadinho. Ainda vou mexer um pouco mais nele, que o vídeo ainda tá na metade, né? Marcando as ondas com branco, tá vendo? Poderia marcar com claro também, tá, gente? Aqui tá mais conveniente ali. Poderia marcar com escuro também, né? Que o claro já tava correndo o pincel, já quis dar um detalhe ali de claro. Mas assim, embaixo da onda ela é um pouco mais escura, a gente ainda vai mexer um pouco nisso. É um desenho simples, tá, gente? Não é complexo. Parece que é difícil, mas não é. Na hora que você começar a pintar, você vai ver como ele é mais simples, assim. E assim, você também não precisa escolher o mesmo modelo que o meu. Você pode escolher um modelo. Você pode olhar aí, você vai ver onde está mais claro, onde está mais escuro, tá bom? Escolhe sempre um modelo simples, como eu já falei no começo. Ó, já entrei com um pouco mais do azul mais puro, usei um pouco de azul cobalto com menos branco agora. E vou começar a trabalhar essas sombras mais marcadas agora. Ó, bem de leve, apesar de não estar aparecendo muito aí no vídeo, tá um azuladinho bem mais leve, porque eu não queria escurecer muito, mas ao mesmo tempo estava muito claro. Então eu tentei trabalhar os meios tons. E logo logo eu vou trocar de pincel, porque esse pincel tá muito duro. E como a tinta não tá correndo muito, tá deixando marcado. Vocês não estão vendo aí na câmera, mas ela tá deixando meio assim umas falhas assim, que ele vai ser corrigida com o pincel de cerda mais mole. Ó, marcando as sombras da onda. Ó, agora marcando novamente as ondas.
Notem que eu não queria uma onda muito marcada, né? Um mar muito agitado. Então, eu vou dando uma suavizada nessas ondas para deixar ela só um nadinha assim na ponta, assim, porque eu não queria muito marcada. Algumas eu vou trabalhar um pouco mais essa sombra, né? Porque deixar ela um pouco maior, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a pincelada. Por enquanto eu tô só fazendo a base da sombra dessa água, essa onda. Escurecendo atrás da ilha, porque tá recebendo sombra. Marcando a luz da sombra, da onda. Quanto mais próximo do observador, mais detalhada vai ficando, tá? Então, tanto as ondas como as montanhas, na verdade é uma ilhotinha que tem na frente, elas vão ficar mais detalhadas. A não ser que esteja contra a luz, como é o fato dessa montanha. Na aula que vem a gente vai trabalhar isso melhor. Então essas ondas aqui no primeiro plano, elas são maiores do que as que estão lá no fundo, né? E mais detalhadas, mas com mais luz e mais sombra, né? Por mais que eu queria deixar elas mais calminhas, né? Elas têm que ter mais vida, mais cor, porque elas estão mais perto da gente, tá bom? Tô colocando luz, tá? Como vocês estão vendo, eu ainda vou trabalhar as sombras. Vendo, eu já troquei o pincel, tô dando umas pinceladas mais leves por cima daquilo que eu já trabalhei para tirar um pouco a marca do pincel. Ele deixa muito falhado aquele outro pincel porque a tinta não estava correndo. E aí esse pincel mais leve eu consigo fazer os detalhes ficarem melhores, tá bom? Na sua casa, se você estiver pintando numa tela, você não vai ter esse problema, tá? Mesmo com o pincel duro. Se caso você estiver pintando num papel ou numa tela reciclada, né? Reciclado que eu digo é pintar passado uma camada de branco em cima, tá, gente? Tem que esperar secar um pouco mais, tá bom? Aí secando fica mais tranquilo. Se você tiver tinta acrílica, a tinta acrílica você não vai ter esse problema. Gente, aí eu tô marcando as ondas, é importante isso. Tô marcando as ondas, a pincelada ela tem um formato de C, tá? Para que você consiga dar esse efeito da onda quebrando. Então a pincelada ela tem um formato de C, tá bom? Ó, tá vendo? Um formato de C ou de U deitado, ela sempre tem esse formatinho para você conseguir dar o efeito da onda vindo assim. Eu vou fazer ela melhorzinha, digo assim, essa da frente eu vou trabalhar um pouquinho mais, essa pincelada você vai conseguir ver melhor. Mas ó, ela sempre tem esse formato de U. Acredito que a aula que vem você vai, tá vendo, ó? Meio curvadinha essa pincelada para dar esse efeito da onda embaixo, sempre com sombra, tá? E aí depois você vem com a luz em cima dando umas pinceladinhas assim também em formato de U. E em cima da onda, onde ela tá quebrando, você põe um pouco de empaste de tinta. O que é empaste? É excesso de tinta. Você vem com branco puro, com bastante branco, dá só umas batidinhas assim em cima, meio que se estivesse com medo mesmo, assim, sabe? Dá uma batidinha bem em cima da onda, que é aqueles brilhinhos máximos, assim. Tá vendo aí como ela já tá um pouco mais escura essa onda, ó, formato de C, tá bom?
Tem que ter esse formato, só que aí ela tá um formato um pouco mais curto, porque como eu disse, eu não queria uma onda muito grande. Se eu quisesse uma onda bem grande, aí eu fazia uma curvatura dela maior, tá bom? Trabalhando essas questões, você vai conseguir ter um efeito de onda, tá? Depois eu vou jogar uma luz um pouco alaranjada, tá? Por quê? Para ter coerência com o céu. Então eu vou jogar um pouquinho desse amarelo no mar, tá bom? Tem que tomar cuidado, eu não coloquei muito hoje, porque se eu fizer isso vai virar um amarelo com um azul vira verde e eu não quero que meu mar fique verde, né? Então eu não trabalhei muito esses tons hoje, foi bem assim nas partes em cima dos brancos, né? Onde eu via que dava para colocar. Aí eu colocava assim um esbranquiçado mais alaranjado, não amarelado. Porque se eu colocasse amarelo ia virar um verde, tá bom? Aí eu tô trabalhando umas outras ondas mais calmas, tá vendo? Só um movimento na água. E aí mais pra frente eu vou trabalhar um pouco também essa sombra que essa montanha faz na água. Né? Vocês vão ver daqui a pouco. Gente, um recado rapidinho que eu falo todas as aulas. Não esquece de falar pra mim o que vocês estão achando da aula, onde pode melhorar, o que vocês acham que está atrapalhando, o que vocês acham do conteúdo, se está te agradando, se não está te agradando, se você acha que está muito difícil, que não está muito difícil, tá bom? Converse comigo, gente, falem, porque eu fico assim, muito frustrada, essa é a palavra. Eu fico muito frustrado quando eu não tenho retorno de vocês, porque eu não sei o que vocês estão achando, não sei se vocês estão conseguindo se adaptar ao conteúdo. Eu sei que tem essa questão de que muita gente não tem material, muita gente não tem internet. Eu entendo também esse lado de vocês, mas eu não tenho esse retorno, assim, né? Eu acredito que seja isso, mas eu não tenho um retorno de vocês falando: olha, professor, não posso fazer essa aula, olha, professor, não gosto de vídeo, fazer aula online, eu não sou para isso. Então eu não tendo esse retorno, fica muito difícil para mim saber aonde direcionar o meu conteúdo. Por que eu digo isso? Porque tem gente que faz e essas pessoas não me falam a dificuldade delas, eu não consigo trabalhar, sabe? Na questão de, por exemplo, ela tá com dificuldade no degradê, então vamos fazer mais exercícios de degradê, sabe? Então eu só vou conseguir descobrir isso quando vocês falarem pra mim, onde vocês estão tendo mais dificuldade. Ou aquilo, não consegue fazer porque não tem material, veja o vídeo, fala: professor, eu não entendi tal parte, como que a gente consegue fazer, por exemplo, esse movimento de U de onda? E aí no próximo vídeo eu posso fazer num pedaço à parte, separado, só para mostrar, entendeu? Então é importante para mim ter esse retorno, para não ficar frustrado sem saber se realmente vocês estão gostando ou não estão gostando. Para mim é muito difícil isso, tá bom? Mais uma vez estou trabalhando nas sombras, né? Como vocês podem ver aí, fiz a sombra da montanha na água, vocês conseguem ver, mas ao mesmo tempo sem perder o movimento de água. Então eu não lembro se eu vou trabalhar um pouquinho mais essas sombras e luzes, mas caso não trabalhar, a aula que vem eu vou fazer mais movimento nessa parte escura. Apesar que tecnicamente não tem movimento mesmo, né? Porque ali está escuro e você não consegue ver. Mas estando mais seco e com essa camada de óleo em cima, com tinta óleo em cima, vai ficar mais fácil, tá bom? De trabalhar. Na hora que eu pintar também as montanhas, vai ficar também mais fácil de entender o desenho e tudo mais. E a gente vai trabalhar um pouco também essas luzes e sombras da água um pouco melhor. Tá bom, gente? Você consegue ver que tem um movimento de água? Eu inclinei a onda, tá, gente? Ela não tá vindo reta. Eu deixei ela inclinada para sua direita, ela subiu um pouco, porque eu quis dar esse efeito da onda vindo lateral. Lembrando, quando vocês forem fazer, pega um quadro simples, pega um quadro que ela vem reta, porque é mais fácil. Eu decidi mostrar essa daqui porque geralmente as pessoas só acham que a onda vem nessa posição, então eu já quis mostrar algo diferente, que não é difícil, é a mesma coisa que você vai fazer numa onda reta, por exemplo, mas eu queria já trazer
informação a mais, tá? Eu ainda vou trabalhar melhor, tá? Essas ondas, essas luzes que elas ainda estão em processo. Gente, nós já estamos chegando no final do vídeo. Eu tô dando os últimos detalhes da aula de hoje. Tô escurecendo um pedaço ali porque eu acho que a onda invadiu o lugar que ela não deveria invadir. E vou finalizar já a aula de hoje. Eu quero agradecer a vocês por terem visto até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua esse trabalho, tá bom? Qualquer dúvida vocês me perguntem no WhatsApp. Mais uma vez agradeço. E vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.